Esdras. Livro de Esdras, capítulo 7. Livro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Acharam? Mesmo assentados, vamos fazer a leitura juntos desse versículo único, versículo 10. Começando, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém. Mais do que em qualquer outra época, nós estamos em uma encruzilhada, disse Woody Allen. Um dos caminhos leva à catástrofe e ao mais terrível desespero, e o outro leva à extinção total. Vamos pedir a Deus para que façamos a escolha certa. Essa é a condição em que a humanidade chegou, no auge da Idade Moderna. O medo, a insegurança, o receio. Vivemos uma crise em tantas áreas. Vimos a cada ano o mundo se deteriorando, piorando, ser humano percorrendo caminhos perigosos. Há tanta coisa precisando ser reconstruída. O ser humano precisa repensar, precisa pensar, precisa repensar. Tanta coisa tem se perdido. Família, igreja, governo, valores invertidos. É por isso que nós precisamos reconstruir, refazer, voltar atrás em algumas coisas antes que seja tarde demais. Deus move o coração do povo a voltar aos fundamentos. É isso que está acontecendo aqui no livro de Esdras. Judá havia sido levado cativa por Nabucodonosor para a Babilônia. O povo de Judá ficou pouco mais de 70 anos em cativeiro. A Babilônia cai.
os persas assumem o controle e a frente do mundo de então, um rei persa favorece o retorno de parte dos judeus para sua terra natal. 70 anos havia se passado, mas Jerusalém, que havia sido destruída na guerra, ainda estava em ruínas. Esdras vai a Jerusalém e começa um primeiro passo na reconstrução da cidade. Mas esse processo de reconstrução, de se refazer das cinzas, não é fácil. Mexer em escombros, erguer paredes derrubadas, não é fácil. Apesar do alívio de agora estar vivendo um novo momento, porque agora o povo sai de um cativeiro, ainda assim recomeçar não é fácil. Nenhum recomeço é fácil. Nenhum recomeço é fácil. O processo de reconstrução é difícil. Porque não envolve só material, não envolve só tijolos. Envolve alma, envolve relações, envolve muita coisa. Não era só erguer paredes, era refazer-se também em relação a Deus. Esdras consegue enxergar mais longe as necessidades no seu entorno. Esdras tem consciência de que não é só parede. Esdras entende que o povo precisa se refazer espiritualmente para terem o favor de Deus sobre eles, mas para terem força na vida, para se refazerem. É verdade. Há pessoas que estão buscando refazer o seu casamento. Há pessoas que estão buscando se refazer profissionalmente depois de anos. Não é só um novo emprego, não é só voltar para a mesma cama. É preciso voltar para Deus. É essa dimensão do olhar de Esdras que ele possui. Não é só botar tijolo sobre tijolo. Era necessário voltar-se para Deus, era necessário buscar a Deus para refazerem-se. Nessas palavras que lemos, nós encontramos exatamente os fundamentos para essa reconstrução. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus. Em ambos os casos, tanto os que foram para a Babilônia,
como os que ficaram, abandonaram a Deus. Neemias veio reconstruir a cidade, anos depois. E Esdras veio reconstruir a vida espiritual desse povo. Esdras cria uma pedagogia para isso. E a primeira coisa que nós vemos é que Deus move o coração do seu povo à procura dos fundamentos, a base. O que primeiro tem que ser feito para que a reconstrução aconteça. A lei do Senhor serve de fundamento. Abra aí, Salmo 19. Salmo de número 19. Versículos 7 ao 11, nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Versículo 7, Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A lei do Senhor restaura a alma. A lei do Senhor serve de fundamento para quem está em fase de reconstrução. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor serve de espelho para nos mostrar o que está desarrumado. A lei do Senhor é o padrão de Deus. Na medida em que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, Deus vai nos exortando, Deus vai nos repreendendo. Eu não esqueço de um homem que certa vez, conversando com ele sobre a Bíblia, ele disse: eu não gosto de ler a Bíblia. Eu falei: por que o senhor não gosta de ler a Bíblia? Porque todas as vezes que eu li a Bíblia, parece que tinha um dedo apontando para mim. Aí eu falei: é verdade. A Bíblia mesmo diz que ela nos repreende. Ela nos mostra falhas em nós, que precisam de correção, precisam de mudanças. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me, segundo a tua palavra. Versículo 50, do Salmo 119. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos vivifica, renova a nossa vida.
nos consola. O salmista louva a Deus porque encontrou consolo na palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículos 14. Paulo escrevendo a Timóteo diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos repreende, sim. Ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos educa. A fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. É através da palavra de Deus que nós somos aperfeiçoados. E não só aperfeiçoados, mas habilitados para toda boa obra, para fazer a vontade de Deus. Esdras vai em direção à lei de Deus. Esdras dispõe o seu coração para buscar a lei do Senhor. Esdras vai em direção à lei de Deus. Esdras entende que a única forma de reconstruir a vida espiritual do povo era voltando-se à lei de Deus. Agora é interessante que ele não sai dizendo para um e para outro para buscar a lei de Deus. Ele não sai chacoalhando os outros, dizendo que eles deveriam voltar para buscar a lei de Deus. Não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Esdras, quietinho, decidiu fazer isto. Silenciosamente. O que o texto diz é que Esdras dispôs o coração para buscar a lei de Deus. Antes de você animar outros, você tem que se animar. Antes de você querer que seus filhos busquem a lei de Deus, você tem que buscar. Antes de você dizer para os outros, vocês precisam buscar a lei de Deus, você precisa buscar. Esdras queria que o povo se voltasse para Deus. Esdras sabia das consequências de se viver longe de Deus, um cativeiro de mais de 70 anos. Mas Esdras sabia que antes de mais nada, antes de algo acontecer nos outros, algo precisava acontecer nele. Por isso ele se dispõe a
a buscar a lei de Deus. Primeira coisa a ser feita. Na pedagogia da reconstrução, Deus move o coração do seu povo a buscar a lei de Deus. Mas na pedagogia da reconstrução, Deus move o coração do seu povo a comprometer-se com a prática. Olha só o que diz o texto que nós lemos. Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei de Deus e para a cumprir. Esdras sabia que não era só buscar a lei de Deus, não era só ler a lei de Deus, não era só meditar na lei de Deus, não era só ouvir a lei de Deus. Era necessário cumprir a lei de Deus, praticá-la. Esdras dispôs o coração para cumprir a lei de Deus. Como é que você se aproxima da Bíblia? Você quer sua família melhor? Eu quero a minha família melhor. Qual é o seu projeto? Todos aqueles que se inclinaram a seguir a Deus foram provados nos seus projetos. Todos. Noé fez tudo conforme a instrução de Deus. Passou anos construindo aquela arca, seguindo toda a orientação de Deus, medida por medida. Quantas provas Noé passou por obedecer a Deus? Quantas pessoas zombaram de Noé ao vê-lo fazendo aquele barco enorme no meio do nada? A carta aos Hebreus nos diz de Abraão, pai da fé, que tinha um grande projeto, porque Deus havia prometido fazer dele uma grande nação. Deus provou Abraão, pedindo a vida de seu filho, Isaque. Jesus tinha um grande projeto. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência. Obediência à vontade de Deus. Inúmeras vezes eu e você somos provados quanto à nossa disposição em obedecer a palavra de Deus. Não somos só tentados pelo diabo, nós também somos provados por Deus quanto à nossa disposição de obedecê-lo.
Vou te dizer uma coisa que você já sabe. Você só vive a vida cristã na dependência de Deus. Você só vive a vida cristã na dependência de Deus. Buscando e dependendo da ação do Espírito Santo. Você só perdoa se você depender de Deus. Você só perdoa se você depender de Deus. Se você entende que você não consegue lidar com certos sentimentos que machucam seu coração. E ao entender que você não consegue lidar com certos sentimentos, você que teme a Deus, você se volta para Deus e clama. Clama a Deus, Senhor, me ajude. Você só perdoa se você depender de Deus. Porque por você mesmo, você não consegue. Principalmente se a dor for profunda. Você só entrega o seu dízimo, sua oferta, se você depender de Deus. Porque dízimo é um ato de fé. É um ato de fé. Você só ama se você depender de Deus. Porque tem gente que é difícil amar. Não é? Tem gente que é difícil amar. E se você não pedir graça de Deus, você só evangeliza se for na dependência de Deus. Se você vai na força da sua voz, de nada adianta. Por isso, quando você vai evangelizar, você clama a misericórdia de Deus pela tua vida. Você clama por ação do Espírito Santo na sua vida. Você só vive a vida cristã na dependência de Deus. Os mandamentos de Deus, você só vai vivê-los e experimentá-los na sua vida na dependência de Deus. Me lembro de uma vez uma repórter entrevistando um cristão na TV. Ela lia as bem-aventuranças. E na medida que ela lia as bem-aventuranças, ela perguntava para ele: quem é que vive isso? Quem é que vive isso? Quem é que vive isso? Ela repetia essa pergunta frequentemente. E em outras palavras, ela dizia para o entrevistado: é impossível viver o que a Bíblia diz. Agora, o que ela não levava em conta é que para se viver
a palavra de Deus, você precisa depender de Deus. Esdras dispõe o seu coração para cumprir a lei de Deus. A restauração do povo de Deus dependia de viver na dependência de Deus. Você só cresce espiritualmente se você depender de Deus. Desenvolva a sua dependência de Deus. Traga Deus para a situação. Na pedagogia da reconstrução, Deus move o coração do seu povo a ocupar-se com a transformação da vida. Ora, Esdras nos ensina, pelo seu exemplo, não só a dispor o coração a buscar a lei e a cumpri-la, mas também para ensiná-la. Porque Esdras tinha disposto o coração para ensinar a lei do Senhor. Olha só, primeiro ele dispõe a buscar, depois ele dispõe a cumprir, e depois ele dispõe a ensinar. A única maneira de conhecer a vontade de Deus é pela palavra de Deus. E essa é uma tarefa de todos nós. Esdras era um sacerdote, assim como nós somos sacerdotes. Salmos 119, verso 18. Salmos 119, verso 18. Olha o que diz. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é uma oração sincera. Senhor, abre o meu entendimento. Abre os meus olhos, para que eu entenda, para que eu compreenda a tua vontade na sua palavra. Disposição, não só para aprender, mas disposição a ensinar. Você pode aprender a Bíblia conhecendo-a livro por livro. Na escola dominical, nesses últimos 3 meses, nós estudamos o livro de Êxodo. Foi tão bom estudar o livro de Êxodo. Você pode estudar a Bíblia e conhecê-la livro por livro. Escolha um livro. Vá lendo-a. Vá anotando. Vá tirando dúvidas. Livro por livro. Às vezes alguns leem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e acham que são todos iguais. É repetição. Não é. Cada um foi lido, foi escrito com uma finalidade, e finalidades diferentes, com ênfases diferentes. Você pode ler a Bíblia, estudando, livro por livro. Escolha um livro, se dedique a ele. Você pode conhecer a Bíblia por assuntos. Escolha um assunto. Nós estamos no mês de setembro,
cuja ênfase na sociedade é sobre suicídio. O que a Bíblia diz sobre o suicídio? O que a Bíblia diz sobre aborto? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre céu, sobre inferno? Escolha um assunto. Aprenda. Mas aprenda para ensinar também. Mas para isso, você precisa dispor o seu coração. Esdras dispôs seu coração para buscar. Esdras dispôs o seu coração para cumprir. E Esdras dispôs o seu coração para ensinar. Você precisa querer ensinar. Compartilhar o que você aprende. Eu gosto tanto quando eu escuto um pregador e de repente aquele pregador fala algo que eu nunca tinha atinado para aquilo. Eu falei, puxa, aprendi mais uma. E como a cabeça já está branca e o cérebro já está dando umas falhadas, eu gosto de escrever e anotar aquilo que eu aprendi. Porque eu sei que em determinado momento eu posso usar aquilo para ensinar. Mas para isso você precisa dispor seu coração. Ah, como é importante conhecer as Escrituras. Como é importante. Deus se queixa de que o seu povo pecava por não conhecer as Escrituras. A Bíblia diz que o povo forte e ativo é aquele que conhece o seu Deus. É importante você orar. Mas é importante você conhecer esse livro. Venha fazer parte da nossa escola dominical. Aprenda a ter uma caneta. Faça anotações. Quando você entrar por aquela porta e sentar-se, a orar, diga na sua oração a Deus, Senhor, fala comigo essa noite. Eu quero aprender do Senhor nessa noite. E quando você fechar os olhos aqui antes de sair por aquela porta, você tem que ter resposta a essa pergunta. O que foi que Deus me falou nessa noite? E quando você sair por essa porta, você precisa sair com essa resposta. O que foi que Deus te ensinou? Às vezes Deus nos ensina coisas novas. Às vezes Deus nos faz lembrar coisas que nós esquecemos. Às vezes Deus repete uma mensagem que nós precisamos firmar. Se eu perguntar para você o que é que Deus tem falado à nossa igreja, que resposta você tem? Você tem ouvido o que Deus tem falado à nossa igreja? O que o Espírito Santo tem falado à nossa igreja? Ou Deus não tem falado? Deus tem falado? Deus tem falado. Deus tem falado. E
que seu nome seja louvado. Dispõe o teu coração. Dispõe o teu coração para buscar a lei de Deus. Dispõe o seu coração. Marque um horário para você ler a Bíblia na sua casa. E eu vou te dizer, o melhor horário é antes de você sair de casa para trabalhar. Porque depois que você bota o pé para fora, meu filho, é uma correria. O melhor horário é antes de você sair de casa. Disponha. Disponha. Deus vai falar com você. Deus vai trabalhar em você. E Deus vai usar você para ensinar outros. Amém? Vamos orar por isso? Feche os olhos, vamos orar. Faça a sua oração a Deus. Quem sabe dando o primeiro passo, dizendo a Deus: Senhor, eu quero dispor meu coração. Um coração que se abre para o agir do Espírito Santo. Um coração que dá liberdade à ação do Espírito Santo, que não resiste ao Espírito Santo. Um coração que depende de Deus. Se você não depender de Deus, você não vai crescer espiritualmente. Sequer você vai ler a Bíblia, sequer você vai orar. Dependa de Deus. Senhor, aplica essa palavra, o exemplo de Esdras à nossa vida. Ó Deus, nós nessa igreja, nesta noite, entendemos que essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai, perdoa-nos, porque tantas vezes não temos dado valor à Tua palavra. Tantas vezes, Senhor, nós sequer temos contato com ela. Nos limitamos a vir ao templo no domingo para ouvi-la. Nós passamos a semana toda correndo de um lado para o outro, sem parar, para investir na nossa vida espiritual. Perdoa-nos, ó Deus, dai-nos a disciplina, Senhor, dai-nos, ó Deus, a motivação, dai-nos, ó Deus, um coração disposto. Espírito Santo, faz isso na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a crescermos espiritualmente. Ajuda-nos a desenvolvermos a nossa vida, Senhor, espiritual contigo. Não só para o nosso fortalecimento, não só para o nosso entendimento maior da Tua palavra, mas para termos, ó Deus, a capacidade de ensiná-la, de passarmos para os outros um pouquinho do que temos aprendido de Ti. Pai, ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoe a Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz a este lugar para ouvirmos a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor com esse último cântico.